Seja bem-vindo ao Português em Foco, eu sou Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos falar acerca da regência do verbo chegar. É um verbo extremamente cobrado em concurso e que é lógico você precisa dominar a regência deste verbo. O que você precisa saber é o seguinte: o verbo chegar pede preposição a. Só que tem uma ressalva. Ele exige a preposição a junto à expressão locativa. Vou colocar entre parênteses. Expressão locativa. Isso mesmo, com ideia de lugar. Um exemplo: cheguei ao cinema. Como o cinema é uma expressão locativa, você precisa utilizar a preposição a. Veja que a frase cheguei no cinema está incorreta. Neste caso, como eu falei, com expressão locativa, o verbo chegar rege preposição a e não preposição em. Então aqui está escrito a frase está escrita de forma incorreta. Um outro exemplo: chegaram atrasados à escola. Perceba que aqui temos novamente o verbo chegar sendo utilizado junto à expressão locativa, é o local, a escola é o local. Esse verbo exige uma preposição. Que preposição? Preposição a. Mas repare que aqui houve o acento indicativo de crase. Por quê? Porque nós temos o a, preposição, exigido pelo verbo chegar. Então, chegaram a, mais o a, artigo, exigido pelo substantivo escola. Então, a preposição mais a artigo, você já sabe que neste caso o acento indicativo de crase é obrigatório. Da mesma forma, está incorreta a frase chegaram atrasados na escola. Lembre-se que o verbo chegar com expressão locativa exige a preposição a. Mas na frase cheguei na hora certa, essa frase está plenamente correta. Mas aí você pode estar se perguntando: mas você acabou de dizer que você deve usar a preposição a. Preste bastante atenção que eu falei com expressão locativa. E na hora certa não é uma expressão locativa, e sim é uma ideia de tempo, ou seja, hora certa indica tempo. O verbo chegar mais expressões que indiquem tempo, você vai usar a preposição em. Então não se esqueça disso. Verbo chegar com expressão locativa, você vai utilizar a preposição a. Verbo chegar com expressões que indiquem tempo, você vai utilizar a preposição e. Lembrando que este na é a preposição em mais o artigo. Então veja que a preposição está aqui, mais o artigo temos a forma na. Essa é a dica de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.